Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Algumas versões vão dizer: mude meu coração ao temor do teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Poderia começar esta noite a mensagem com uma pergunta retórica, com uma pergunta que não exige a resposta. Poderia começar a mensagem esta noite perguntando para você se você passa por problemas. E aí você vai olhar para mim e vai dizer assim: quem não passa por problemas, irmão Ian? E eu vou ser obrigado a lhe dizer que todos nós passamos por problemas. E eu estava analisando algumas coisas e analisando a vida cristã, e me parece que na vida cristã os problemas não são algo atípico ou que acontece fortuitamente em um dia qualquer. Mas parece que na vida cristã os problemas são algo constante, até mesmo mais constante do que as calmarias, muito embora elas existam. Parece-me que a vida cristã é uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades, de tempestades, de ondas que açoitam o nosso barco para nos tentar naufragar. Salomão, no capítulo 11, versículo 8 de Eclesiastes, diz algo muito interessante. Ele diz que se um homem viver muitos dias e alegrar-se em todos eles, ele deve lembrar-se de que haveriam ou que haverão dias de trevas, e que os dias de trevas, diz Salomão, serão muitos. Acredito que ele está em plena razão em escrever isto. O próprio Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, diz algo que marca a todos nós, a mim, a você, e certamente em algum momento da sua vida cristã você já disse isso para alguém. O que, pregador? No mundo tereis aflições. Jesus foi quem disse: no mundo tereis aflições. É isso que nós entendemos através da vida cotidiana e através da palavra de Deus.
A vida cristã possui dificuldades terríveis e enormes. Percebo que acordar a cada dia e sair de casa a cada dia é uma dificuldade enorme, e parece que cada dia que se passa, esta dificuldade se torna ainda maior. Jesus disse que um dos sinais do fim dos tempos era que os dias se abreviariam. Nós temos 24 horas no dia ainda. Diferente da época de Jesus, nós temos internet, carros, aviões, trens-bala, enfim. Nosso dia não rende nada. Nós corremos e o nosso dia não produz, nós ficamos estressados, mesmo com toda a comodidade que nos cerca. Outro sinal que Jesus disse do final dos tempos é que o amor se esfriaria. E nunca, acredito eu, o amor esteve tão em baixa como em nossos dias. Não pregador, mas mundo afora, Facebook afora, televisão afora, só o que se fala é de amor, e que o amor tem que ser vivido, e que o amor tem que ser compreendido por toda a sociedade. Mas eu nunca vi uma sociedade tão sem amor quanto a nossa. Sabe uma coisa? Tiago capítulo 2. Vou trazer mais para o contexto religioso e cristão. Tiago falava que naquela época já havia acepção de pessoas. Tiago disse que quando chegava alguém na igreja com um anel de ouro, com um sapato e uma roupa cara, os irmãos o chamavam para a primeira fila e lhe davam honra. Quando chegava um irmão mais humilde, com vestimenta humilde, com aparência de poucas condições, eles deixavam o irmão lá atrás, ou o irmão ficava em pé. Não tinha nenhum benefício. Se naquela época em que o amor talvez não estivesse tão em baixa quanto a nossa, já acontecia, hoje isso acontece ainda mais. Todos os setores da sociedade estão entrando ou já entraram em uma crise. Talvez onde você estuda, onde você trabalha, talvez a sua família mesmo, o seu ciclo de amigos, esteja enfrentando uma crise muito grande. Isto não é novidade. Isto não é novidade. As crises são uma constante na vida cristã. Agora, o que me intriga é que, mesmo com as crises existentes, com as dificuldades da vida cristã, os autores bíblicos, ou alguns deles, são bem enfáticos ao dizer que tribulações, provações, dificuldades geram benefícios. Tiago, por exemplo, no capítulo 1, versículos 2 ao 4, salvo engano, diz que provações produzem perseverança. Deixa eu fazer a pesca. Perseverança, aperfeiçoamento, integridade e completude. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz que tribulações produzem perseverança, experiência, esperança e certeza. Que coisa interessante. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 7, versículo 10, ele diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Os escritores sagrados dizem que sofrimento, problema, tribulação, dificuldade geram benefícios. Talvez agora você esteja olhando para mim e acreditando piamente que dificuldades geram benefícios, porque enfim a Bíblia diz. Mas quando nós paramos no dia a dia, que é quando a batalha verdadeiramente se trava, e quando nós pensamos, excluindo a fé e colocando apenas a razão humana, dificuldades, problemas, dores e aflições não geram benefício à nossa visão. Quer ver uma coisa? Eu explico. Um pai de família, um homem dedicado ao seu lar, que sustenta a sua casa, que traz o alimento, que ajuda na educação dos filhos, que traz a manutenção ao lar. De repente, uma crise enorme se abate sobre a empresa que ele trabalha, e a empresa começa a efetuar cortes. Aquele homem
durante os cortes da sua empresa, é dispensado, é despedido. Onde estará o sustento para a sua casa? De onde virá o sustento da sua família? Onde estão os benefícios? Quer ver outro exemplo? Como as dificuldades parecem não gerar coisas boas. Uma mãe, uma dona de casa, que cuida dos filhos, que educa os filhos em casa e que os ensina como andar corretamente. De repente, em uma consulta rotineira, ela vai ao hospital e o médico, após alguns exames, olha para ela e diz: minha senhora, você está com uma doença terminal e em alguns meses a senhora irá falecer. Eu não sei se a educação médica permite falar desse jeito, mas suponhamos que tenha sido desse jeito. Onde estão os benefícios da dor e da aflição? Quem vai cuidar dos filhos dela se ela porventura falecer? Como extrair certeza de que as coisas darão certo se elas apontam que tudo vai dar errado? É difícil. Quando estamos aqui e todos nós em unção e em comunhão, ouvindo a voz de Deus, entendendo a vontade de Deus e buscando ao Senhor, nós entendemos muito fácil. Mas a grande questão é que nós não vivemos 24 horas aqui, vivemos 24 horas lá. E a batalha se trava lá. E quando estas coisas acontecem lá, é difícil da gente aceitar, entender e confiar em Deus. Mas é interessante que ainda assim a Bíblia não vem pedir desculpa. Não vejo Paulo ou Tiago, por exemplo, se retratando e dizendo: não, meus irmãos, eu escrevi aquilo em um momento em que a minha espiritualidade estava muito em alta, e foi por isso que eu disse que vocês deveriam se alegrar nas tribulações. Não, Tiago não volta para se retratar. Ou então Paulo, que escreveu aos Romanos dizendo que tribulações produziam experiência, esperança, certeza. Ele não volta para se retratar. Muito pelo contrário. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: não, as situações difíceis chegam mesmo. Inclusive, ele diz, elas chegam à minha vida. Só que ele conclui dizendo: a grande questão é que eu aprendi a estar nos momentos felizes bem e nos momentos tristes bem. Ele vai dizer: eu sei ter abundância, mas eu sei ter escassez. Só que no final ele vai dizer: tudo posso. Ou seja, em toda e em qualquer situação, eu tenho força, porque eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus! E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Como as aflições podem nos trazer benefícios? Como elas nos trarão benefícios? Como as dificuldades nos aperfeiçoarão? E quando eu faço essa pergunta, eu vejo que ela não é tão difícil de ser respondida, se nós olharmos com cautela e com um certo critério alguns aspectos que estão contidos na Sagrada Escritura. Eu queria falar com você, eu queria tentar responder esta questão com você, analisando dois aspectos ou dois parâmetros, ou tendo duas perspectivas de vista em relação a quando os problemas chegam à nossa vida. E as duas perspectivas que eu queria olhar com você era, primeiro, os problemas, eu como humano olhando para mim mesmo, e os problemas, eu como humano olhando para Deus. Só um instante. Deixa eu ter o privilégio. Obrigado, pastor. E eu queria ver com você, olhando por esses dois parâmetros,
Quando os problemas chegam, primeiro, eu, homem, olhando para o homem. E depois eu, homem, olhando para Deus. Vamos lá. O homem em relação a si. E para responder isto, eu quero ir com você para o Gênesis. Quando o homem cai, pecando contra o Senhor. E quando o homem peca contra o Senhor, eu descubro uma característica interessantíssima a respeito de mim e de você. Somos altamente tendenciosos ao orgulho. Quando a serpente chega para a mulher, o argumento que ela usa é o seguinte: e, vírgula, como Deus, vírgula, sereis. Nas entrelinhas estão: e sereis conhecedores do bem e do mal como Deus. Mas o argumento é este: e, vírgula, como Deus, sereis. Aquela vontade entra no coração do homem de querer ser como Deus era. Foi semeada pela serpente? Foi, tudo bem. Mas isso mostra algo a respeito do nosso caráter. Temos uma tendência grandiosíssima ao orgulho. Quer ver uma coisa? Veja alguém que ganha um salário e que tem uma vida apertada e acochada, e ele é humilde, e ele ajuda o próximo, ele respeita o próximo e ele ama o próximo. De repente acontece uma maravilha, entre aspas, na vida dele, e o patrão simpatiza com ele, com aquele jeito dele de ser, e aí ele eleva de cargo e eleva o salário, começa a ganhar um pouquinho mais. De repente ele já não é o mesmo. De repente ele já não trata o outro como ele tratava antes, ele já se sente superior. E de repente ele já acha que não é mais o que era antes. Ele começa a flutuar, ele começa a se sentir nas alturas, porque ele não ganha o que ganhava antes. Quer ver uma coisa? Vamos trazer um exemplo mais nosso, mais juventude também. O jovem que está estudando pré-vestibular e ele estuda com afinco, ele tem humildade. Quando alguém pergunta para ele o que é que ele é, ele diz: rapaz, eu estou estudando para passar na faculdade, para entrar na faculdade, eu estou estudando pré-vestibular, e está uma dificuldade, mas o Senhor é bom. E aí ele, por uma maravilha, de novo, entre aspas, entra na faculdade, e a primeira coisa que ele faz é esquecer a humildade, esquecer-se de Deus, esquecer-se da oração, esquecer-se da palavra, e se achar melhor do que os outros. Porque afinal agora ele conhece de ciência, agora ele conhece tecnologia, agora eles têm professores que são doutores, e ele mesmo daqui a alguns anos será um doutor. O outro é insignificante. Afinal, eu sou superior aos demais. Eu conheço de tudo, eu conheço de muito. Eu sou bom. Está vendo? Não precisa de muita coisa. Nós, em essência e sem a graça e o Espírito de Deus, somos muito orgulhosos. Por que você está dizendo isso, irmão Ian? Porque nós vamos analisar o primeiro critério. Os problemas, o homem olhando para si mesmo. E com isso eu estou dizendo, em meio aos problemas, o homem olhando para si mesmo. E aí esta pessoa que experimenta o orgulho, que passa por cima dos outros, que se acha superior, que tem um orgulho intenso dentro de si, começa a passar por dificuldades e por problemas. Os problemas chegam na casa dela. Tiago vai dizer no capítulo... Perdão, vou verificar para não dizer errado. Tiago, capítulo 5, versículo 1. Tiago, no capítulo 5, versículo 1, diz-nos algo interessante. Ele diz: o rico que usa da sua riqueza indevidamente pode começar a chorar as suas misérias, porque elas virão. Aí isso extrapola para todos nós. Extrapolar significa alcançar uma maior gama. Não é só o rico, é todo aquele que se acha superior aos demais, que julga ser alguma coisa, pode começar a chorar as suas misérias, porque elas virão. É o que nos diz a palavra de Deus. E torçamos para que ela venha,
para que pelo menos a pessoa consiga ser salva. E então os problemas do homem em relação ao homem, quando os problemas chegam, eles nos ensinam algumas coisas muito legais. Primeiro, eu não sou autossuficiente. Segundo, eu não sou independente. Terceiro, eu preciso das pessoas. E é interessante que os problemas passam a nos fazer mais humanos. Os problemas nos fazem mais humildes. Os problemas nos fazem mais íntimos de Deus. Quer saber uma coisa? Talvez você já tenha passado problemas na sua vida e certamente você está passando por problemas agora. Mas eu acredito que existem escalas e escalas de problemas. Você olha para a sua vida talvez, você olha para o problema que você está passando hoje, e aí você diz assim, rapaz, esse problema está difícil. Mas não se compara àquele de 5 anos atrás, quando aconteceu aquilo. E existem problemas que chegam a um nível tão assustador, que você não tem para quem olhar, você não tem para quem pedir, você não tem para quem clamar, você não tem para quem suplicar, porque você está sozinho. E eu acho bom que isso aconteça. Sabe por quê? Porque quando acontece isso, que a gente não encontra recursos em nós mesmos, só nos resta uma única saída: olhar para Deus. Olhar para Deus. Eu descobri que enquanto eu tenho recursos, enquanto eu posso dar uma ligação, enquanto eu posso pedir para alguém socorro, eu não confio plenamente em Deus. Eu digo assim, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, mas eu vou ligar para o doutor fulano, porque doutor fulano dá uma palavra, resolve tudo. Não, eu confio em Deus, mas eu conheço o vereador da cidade de Fortaleza. Se eu falar com ele, o problema vai embora. Não, eu confio em Deus, mas o pastor tem muitos contatos, e eu vou falar com o pastor e ele vai resolver o meu problema. Não, eu confio em Deus, mas meu pai, não sei o quê. Enfim, enquanto em meio aos nossos problemas temos condições humanas de resolvê-los, não confiamos plenamente em Deus. Então a primeira coisa dos problemas, o homem em relação ao homem, os problemas me fazem mais humildes, e os problemas me fazem olhar para Deus. 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 Não sei se você já chegou a essa mesma conclusão que eu, mas me parece que as pessoas mais legais da igreja, as pessoas mais legais do universo, são as pessoas que mais passam por dificuldade. Elas lhe tratam tão bem, elas lhe tratam com tanto amor, parece que elas são mais humanas do que as outras. Os problemas nos fazem chegar a Deus. Um grande exemplo disso é o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor se achou muito grande. Ele se achou o cara, ele disse, eu sou porque eu sou, porque eu sou. E um belo dia, e Deus já havia o avisado antes que isso aconteceria, ele estava caminhando no seu palácio, e ele olha para a grande Babilônia, talvez com aqueles jardins suspensos, participantes das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele olha para tudo aquilo e diz assim, como eu sou grande, como eu sou poderoso, como eu faço o que eu quero. Naquele momento, aquele homem se transforma em praticamente um animal, perde a consciência, o raciocínio, crescem pelos e a sua unha fica enorme. Vai passar 7 períodos de tempo distante da sanidade, da sobriedade, para entender que não é nada sem Deus. Então o primeiro benefício dos problemas é, eu não confio em mim mesmo, eu não tenho esperança em mim mesmo, eu não acho que sou, mas eu olho para Deus e reconheço que Ele, e unicamente Ele é. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Segundo lugar, se nós olharmos agora para os problemas, de uma perspectiva, o homem olhando para Deus, eu descubro que assim como os problemas me fazem ter uma percepção verdadeira de quem eu sou, os problemas também me fazem ter uma percepção verdadeira de quem Deus é. Às vezes, eu esqueci de dizer isso, nós entramos em um estágio tão avançado de apatia e de frieza e de não percepção da realidade segundo Deus,
que nós nem nos conhecemos mais. Nós nos tornamos pessoas que nós não sabíamos que éramos. E acabamos perdendo a percepção disso. E os problemas nos trazem, nos resgatam, nos pescam e nos chamam à realidade deste fato. Nós reconhecermos o que realmente somos, miseráveis sem Deus. E os problemas, segundo a perspectiva, o homem olhando para Deus, mostram que nós passamos a entender verdadeiramente quem Deus é. Quem Deus é. E eu volto a dizer o que eu disse antes, para assim entrarmos nisso que eu vou falar. Às vezes nós nos confiamos tanto em nós mesmos e nos nossos contatos e naquelas pessoas em quem podemos confiar, que nos esquecemos de Deus. E nos esquecemos de quem Deus verdadeiramente é. E eu acho interessante que o Salmo 86 me mostra um Davi aflito, suplicando ao Senhor, mas mesmo em meio à grande aflição, ele tinha o benefício de saber quem Deus é. Davi sabia quem Deus era. No versículo 5 ele começa a dizer os atributos de Deus que ele percebia em meio à crise dele. Ele diz no verso 5: pois tu, Senhor, és bom, compassivo, abundante em benignidade. Depois ele vai dando uma série de outras características de Deus que ele só descobriu porque ele estava passando por tribulações. Talvez seja esse o maior bônus, o maior benefício, o maior privilégio de passar por dificuldades. Saber quem Deus é. Saber quem Deus é. Às vezes eu percebo que muitas pessoas acham que conhecem a Deus, acham que sabem quem é Deus, acham que tem uma espiritualidade muito grande com Deus, mas na verdade o que ela acha que tem não passa de um conceito errôneo que o orgulho que está no seu coração a fez pensar. E é nas dificuldades que nós passamos a conhecer quem verdadeiramente é Deus. Aprendemos quem é Deus. Quer ver uma coisa? Elias, profeta, homem cheio de intimidade com Deus, mas que vai para um vale terrível, em uma depressão tão intensa, que ele não consegue fazer nada, além de comer o que os corvos traziam, e beber do riacho que passava do lado de onde ele estava. Foi em meio a esta crise que ele aprendeu algo de Deus que eu acho que ele não sabia ainda, que Deus manda nos animais, que Deus, Senhor, nada supera a Ti, nada é maior do que Tu, Senhor. Aleluia. Os problemas nos levam a entender quem Deus é. Estava dando esse exemplo recentemente, quando eu entrei na faculdade. Meu pai estava desempregado, minha mãe desempregada, e nós não tínhamos muitas condições. E eu fiquei me perguntando: Senhor, como é que eu vou começar a estudar? Até sem sapato eu estou. De repente, um dia voltando para casa, acho que era o pastor Gias que estava, não lembro se o pastor Gias ainda estava no Conjunto Ceará. Mas um dia eu chegando do culto, numa terça ou numa quinta-feira, minha mãe diz assim: olha, o vizinho quer falar com você. E eu fiquei sem saber o que era, mas fui na casa dele. Quando eu chamei, ele já saiu de casa com uma caixa na mão. E os meus olhos já começaram a se encher de lágrimas, porque eu fazia ideia do que fosse. Quando eu vi o que tinha dentro da caixa, era um tênis, um sapato. E eu disse: eu não sabia que Deus sabia dar sapato. Não sabia. O sapato chegou, mas ainda assim meus pais estavam desempregados. Como se manter na faculdade? Como xerox, alimentação, enfim. De repente ligava uma irmã, já tarde da noite, às vezes lá para casa, e dizia: Ian, vem me dar um abraço. E eu ia lá na casa dela, e aquela senhora me abraçava, me cumprimentava, e no cumprimento dela eu sentia que havia algo ficado na minha mão. Ela dizia: quando chegar em casa você abre. Chegava em casa, dava para mim passar a semana, ou duas, ou enfim. Eu descobri que Deus, em meio às dificuldades, é Deus. Eu aprendi que Deus não deixa de ser Deus.
Em meio à bonança, às vezes, nós nos esquecemos de quem Ele é. E aí Ele nos leva para o deserto, para a dificuldade, para vales escuros, para entendermos quem Ele é. Aleluia! Olhe, por exemplo, para discípulos experientes em mar, experientes em navegação, atormentados por uma tempestade que subitamente chegou. Aqueles homens atormentados não sabem o que fazer e parece que um de repente lembra: Jesus está no barco. E aí vai lá e acorda: mestre, mestre, não te importas que pereçamos? O termo pereçamos significa a raiz grega apolime. E apolime é ser destruído completamente, aniquilado. Dada a intensidade do medo e do pavor que tomava conta daqueles homens. É interessante que o medo todo deles e o pavor não é o que acontece em Jesus, porque Ele levanta e diz que o vento e o mar têm que se acalmar, e eles se acalmam. Aqueles homens, em meio a uma grande crise, descobrem que Deus é Deus em meio às crises. As crises nos fazem ver quem nós somos: pobres, miseráveis, cegos e nus. Mas a crise também nos faz ver quem é o Deus que servimos, que com sua graça nos alcança, nos resgata e nos faz novos homens. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas afinal de contas, quem é esse Deus? Afinal de contas, quem é esse Deus que toma de conta da gente mesmo em meio às crises? Salmo 147, no versículo 4, vai dizer a respeito desse Deus que Ele sabe o número das estrelas. E ainda mais, Ele diz que Ele chama as estrelas pelo nome. Talvez se eu passasse alguns dias aqui com os irmãos, eu viesse lembrar o nome de todos vocês. Com alguma dificuldade, eu confesso. Mas dada a magnitude do universo e das galáxias, um Deus que conhece o número das estrelas e as chama pelo nome, é no mínimo um Deus imenso. Jó capítulo 38, versículo 4, salvo engano, Deus diz a Jó algo interessantíssimo. Ele diz: Jó, quem pôs os fundamentos da terra fui eu. Não sou engenheiro civil, mas imagina a dificuldade que é construir um prédio como esse. Agora imagina lançar fundamentos na terra. E Deus diz: eu lancei os fundamentos da terra. Ele vai mais além e diz algo mais palpável para a gente. Jó 38, versículo 8, ele diz: Jó, quem pôs ferrolho nas ondas do mar, para elas não passarem de lá, foi eu. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Nos versículos mais adiantados ele vai dizer, ainda em Jó 38, Jó, quem governa as galáxias sou eu, quem manda as estrelas que vão para lá e para cá sou eu, quem manda nos trovões sou eu, quem manda na chuva sou eu. Quem é este Deus? Quem é este Deus? Mas depois, este Deus toma forma humana e se apresenta a nós de maneira simples. E da maneira simples com que Ele se apresenta, Ele mostra para o homem que Deus é poderoso além da nossa percepção. Como assim, irmão Ian? Ele nos mostra que é poderoso vencendo o poder da natureza. Como assim? Ele anda por cima das águas e eu pergunto: quem de nós andou sobre as águas? Ele manda que o vento pare e eu pergunto: quantos de nós ordenamos que o vento pare e ele pare? Nenhum. O máximo que a gente faz é, não sei se supersticiosamente, a gente assovia e peleja que o vento chegue. Que às vezes até que chega.
mas mandar ventos e tempestades pararem, não. Qual de nós manda as ondas, acalmem-se, parem-se, e elas param? Mas Jesus fez isso para mostrar que é poderoso. Mas mais do que estes atos miraculosos e grandes, Ele mostra que é poderoso, dando a vida por mim e por ti. Dando a vida por mim e por ti. Mas mais maravilhoso do que isto ainda, é que no terceiro dia Ele ressuscita. E é que no terceiro dia Ele vence a morte. E sabe de uma coisa? O maior inimigo da gente, embora tenhamos problemas, é, sem dúvida nenhuma, a morte. Você tem medo de perder o emprego? Sim. Você tem medo de perder a saúde? Sim. Você tem medo de frustrar-se em um relacionamento? Sim. Mas se eu perguntar a você, você prefere isso ou a morte? Você vai dizer, eu prefiro perder o emprego. Se eu disser, você prefere a morte ou o seu relacionamento com a sua namorada, com o seu namorado? Acho que você vai dizer assim, quem sabe depois, né? Mas vamos ficar por aqui. Nosso maior inimigo é a morte. Desde o início, quando o homem peca, a maior dificuldade do homem enfrentar é a morte. Jesus Cristo toma forma humana e morre, mas ressuscita ao terceiro dia. Paulo depois registra o resultado disto com a seguinte pergunta: morte, onde está o teu aguilhão? Aí ele vai responder: a morte foi tragada pela vitória. Que vitória? É o Calvário, a cruz, Cristo. Eu não sei da sua vida, eu não sei dos seus problemas, eu não sei dos seus sentimentos e das suas dificuldades. Mas deixe-me dizer uma coisa para você: se as tuas dificuldades têm te levado a Deus, não reclama, mas agradece. Se os teus problemas têm te feito ver a grandeza deste Deus soberano, não reclame, agradeça. Agradeça. É interessante que quanto mais íntimos de Deus, menos os problemas nos assolam. Não sei quantos já voaram de avião, ou quantos já subiram um monte. Quando você olha para baixo, as casas, os prédios, as pessoas que a princípio eram tão grandes, tornam-se menores do que uma formiga. Viver com Deus é assim. É saber que não são as situações que dizem quem você é. Não são as situações, entenda isto, que dizem quem você é. Não é o lugar que você está, não é o dinheiro que você ganha, não é a faculdade que você cursa, não é. É com quem você está no lugar em que você está. Tem gente dizendo assim: não, eu estou nessa situação porque eu estou nesse lugar, quando eu for para aquele outro lugar vai mudar. E aí chega no outro lugar e não muda. Aí diz assim, mas quando eu chegar no outro vai mudar. E muda de novo e a situação não muda. Porque não é o lugar, é com quem nós estamos naquele lugar. Já vou encerrar, mas para encerrar deixa eu dizer uma coisa. Jesus estava falando aos seus discípulos, e a palavra começa a ficar dura demais. Nós conhecemos essa história. E aí de repente o pessoal começa a ir embora. E aí Pedro olha para Jesus e está um pouco assustado, porque as pessoas estão indo embora. Ele diz: mestre, o pessoal está indo embora. Jesus olha para ele e diz assim: quer ir também? A resposta que Pedro dá, sem dúvida nenhuma, foi dada através do Espírito Santo na vida dele. Tem gente que acha que Pedro disse assim, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tem gente que pensa que Pedro diz isso, mas Pedro não disse isso. Agora vocês assustaram.
Pedro não diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque se ele tivesse dito isto, daria a ideia de que algum local seria suficiente para satisfazer as nossas necessidades. O que Pedro responde a Jesus é: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Não é o lugar, é com quem nós estamos. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Acredito que eu já posso chamar os irmãos para frente.